Olá, investidores. Estou hoje com o Felipe Góes, CEO da São Carlos. Vamos falar um pouco mais sobre o mercado imobiliário e sobre a empresa. Tudo bem, Felipe? Tudo bem? Tudo bem. Felipe, me conta um pouco sobre a São Carlos e quais são as iniciativas dela nesse mercado imobiliário de 2018, 2017, como foi para vocês? Bom, a São Carlos é uma empresa de propriedades comerciais no setor imobiliário, é muito tradicional no mercado, foi a primeira a abrir capital. É uma empresa que tem um track record de resultados muito bons ao longo dos anos. Passou por toda essa crise nesses últimos anos, sempre com resultados positivos, com lucro, gerando muito valor para os acionistas. E tivemos, especificamente esses últimos 2 anos, anos excelentes, né? Os resultados do ano passado foram muito bons, a gente em breve vai divulgar o resultado do quarto tri, mas com certeza será um ano de lucros bastante elevados. Nós aproveitamos um momento no ano passado em que havia já uma demanda muito interessante de investidores estrangeiros querendo comprar imóveis no Brasil e vendemos alguns imóveis que já estavam no momento de vender, ou seja, imóveis que já tinham alcançado a maturidade do ponto de vista de receita. E com isso geramos muito lucro para a companhia. Eu acho que é importante explicar o nosso modelo de negócio, né? A São Carlos ela busca ganhar dinheiro na arbitragem entre a compra do imóvel e a venda. Então, para isso, a gente busca comprar imóveis que têm trabalho para ser feito, imóveis que tenham vacância, imóveis que têm que fazer um retrofit, uma reforma, sempre imóveis comerciais, né? E a partir desse trabalho que a gente faz, de fazer a gestão do imóvel, a gente consegue então melhorar as receitas e aí vende os imóveis consolidados com a receita já elevada e, portanto, capturando valor para os nossos acionistas. E assim, a gente vê que a São Carlos é bem focada no mercado do Rio de Janeiro e São Paulo. Os dois estados, as duas cidades, as duas capitais estão em momentos muito diferentes. Como que você vê hoje o mercado de São Paulo e o do Rio? Qual a diferença entre eles agora? De fato, os momentos são muito diferentes. E eu acho que é importante também esclarecer que a São Carlos, dentro do espectro de imóveis comerciais, atua em 2 segmentos específicos. O segmento de imóveis corporativos, de grandes lajes corporativas, que são edifícios de escritórios, e um negócio de centros de conveniência, conhecido no mercado americano como strip centers. Nós somos líderes desse segmento no Brasil. O mercado de laje corporativa realmente hoje tem momentos muito diferentes entre São Paulo e Rio. São Paulo claramente já iniciou um processo de recuperação. A gente já pode caracterizar 2017 como sendo o ano onde o ponto mínimo de valores de locação foi alcançado, vamos dizer, o que seria o vale do ciclo, né, o momento mais baixo do ciclo do setor imobiliário no segmento de lajes corporativas ocorreu no ano de 2017. Já o segundo semestre de 2017 já foi um início de uma recuperação, a gente já vê nesses primeiros anos de 2018 claramente uma recuperação do mercado e com isso a gente tem já uma projeção muito clara de que a tendência é muito favorável no mercado de São Paulo, até porque vai haver uma oferta muito limitada de novos imóveis no mercado. Então essa é a situação de São Paulo. O caso do Rio, o Rio entrou um pouco depois da crise. Os preços começaram a cair no Rio um ano e meio depois do que aconteceu em São Paulo. São Paulo, de fato, entra na crise em 2014, o Rio entrou mais para 2015, meados de 2015. E a gente entende que o Rio não alcançou ainda o fundo desse ciclo imobiliário. Ainda há uma trajetória de piora nos preços de locação no Rio, e a gente acha que isso ainda vai demorar algum tempo, é difícil precisar, mas é provável que isso ocorra aí nos próximos 6 a 12 meses, talvez 18 meses, e aí depois inicia naturalmente um ciclo de recuperação. Essa questão dos ciclos no setor imobiliário é muito importante. Aqui no mundo inteiro, esse é um setor que funciona em ciclos, né? Então tem todos os momentos que você tem quedas, todos os anos você tem um determinado momento que você pode estar em algum momento desse ciclo, e é um ciclo que geralmente dura entre 7 e 10 anos, entre você ter um pico, o vale e o pico. E é o que está acontecendo entre São Paulo e Rio, são esses 2 momentos muito diferentes que eu descrevi aqui. Eu acho importante
ressaltar, falando um pouco da São Carlos, é que o nosso modelo de negócio independe do ciclo imobiliário, no sentido em que a gente está sempre em busca de oportunidades de comprar imóvel, com um trabalho para ser feito, e a gente cria valor não em função do ciclo imobiliário, mas em função do trabalho que a gente faz no imóvel, de melhoria da qualidade do imóvel. Então, com isso, a gente consegue ganhar dinheiro tanto no momento de alta quanto no momento de baixa. A prova disso é que, como eu disse, nesse momento de crise que a gente viveu nos últimos anos, a companhia apresentou resultados excelentes para os seus acionistas e lucros bastante interessantes ao longo de todos esses anos. E falando sobre ciclo, exatamente sobre ciclo, a taxa de juros é um dos fatores desse ciclo. A gente passou por um ciclo de queda de taxa de juros. Ontem até teve reunião do Copom, chegando a 6,75%. Como que você vê o valor dos imóveis hoje, em função desse ciclo econômico que a gente está tendo agora, de uma queda de taxa de juros, e para onde você acha que vai o valor dos imóveis agora? Olha, a taxa de juros é um dos fatores mais importantes para a definição de preço de imóveis no mundo inteiro. E existe uma correlação direta entre taxa de juros, sobretudo a taxa de juros de longo prazo. Não tanto a Selic, mas mais as taxas de longo prazo, ou seja, aquelas conhecidas como NTN no Brasil. Basicamente o que acontece é o custo do dinheiro para quem vai financiar um imóvel está muito atrelado ao juros de longo prazo, a NTN, e da mesma forma o investidor que está decidindo se coloca o dinheiro dele no imóvel ou na renda fixa, ele também faz essa comparação. Então, quando os juros caem, sobe o preço dos imóveis. O cenário que a gente está vivendo hoje no Brasil é um cenário em que os juros de longo prazo tiveram uma queda ao longo desses últimos anos, mas muito pouco disso ainda foi refletido no valor dos imóveis. Isso porque o Brasil está saindo de uma recessão sem precedentes na nossa história. Então, a gente pode dizer com certeza que a tendência para o valor dos imóveis comerciais, obviamente estou sempre falando de imóveis bem localizados nas principais cidades do país, é uma tendência positiva, uma tendência de que esses preços subam, seja pelo fator da taxa de juros, como você colocou, essa compressão que houve, essa queda que houve na taxa de juros de longo prazo no Brasil, seja também porque a oferta de novos imóveis vai cair bastante nesses próximos anos, já que a gente está saindo de uma crise e ninguém desenvolveu, ou poucas pessoas desenvolveram novos projetos nessa fase. Com certeza. E Felipe, falando agora um pouco sobre cenário um pouco mais macro, né? Esse ano a gente tem eleição, temos incertezas. Como que funciona para São Carlos em relação a investimento, num ambiente tão incerto assim? Com cenário positivo, com cenário negativo, como que você vê isso em relação a investimento? Olha, a incerteza, ela opera a favor da São Carlos em muitos aspectos, né? Num deles como eu disse, como o nosso negócio depende da nossa capacidade de criação de valor no imóvel, a gente está disposto a tomar mais risco, de fato olhar para o imóvel como uma oportunidade de longo prazo. Então, muitas empresas no momento do ciclo como a gente está vivendo atual, de incerteza política, preferem esperar e aguardar o melhor momento para investir. Então, você tem menos concorrência para comprar imóvel e, obviamente, nós estamos muito atentos a isso e muito muito atentos a buscar oportunidades de investimento, porque é um momento de menos concorrência. É claro que o cenário de quem vai ganhar, qual é o perfil do candidato que vai ganhar, como vai ser a equipe econômica desse futuro vencedor das eleições, tem uma influência direta no nosso negócio, na economia, na disposição das empresas em investir, em crescer seus espaços em edifícios de escritórios. Mas eu diria que no curto prazo essa incerteza é muito favorável a São Carlos. E no longo prazo, naturalmente, as decisões que vão ser tomadas a partir desse novo governo impactam o mercado como um todo e com certeza impactará também a São Carlos. Com certeza. Felipe, muito obrigado pela sua conversa com a gente. Tem alguma consideração final para fazer? Olha, eu queria dizer que, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. A gente está sempre muito aberto na São Carlos para conversar com investidores, com quem está interessado em conhecer mais a companhia. É uma companhia que tem uma tradição não só de resultados e um track record muito
importante, elevado ao longo dos anos, mas também de muita transparência e comunicação. Então, eu queria colocar à disposição toda a nossa equipe de relações com investidores à disposição para quem quiser conhecer mais a São Carlos, e a gente está sempre disponível para conversar. Muito obrigado. Muito obrigado e até a próxima.